né? Um vídeo também foi exibido no telão do Maracanã antes da partida. São imagens dos garotos em ação com a camisa do Flamengo. Evidentemente, né? Aí a gente está vendo garotos que sobreviveram ao incêndio e outros que perderam a vida, né? São basicamente imagens do time sub-15 do Flamengo, né? Que foi o que teve mais vítimas. Esse, por exemplo, se não me engano, é um dos goleiros que perderam a vida. Ele aí novamente. Ele apareceu ali de camisa azul também comemorando, né? Duas celebrações de título e depois foram exibidas também algumas fotos deles reunidos ali no vestiário, enfim. Tudo isso mexeu muito com a torcida no Maracanã. E o Flamengo também agradeceu uma homenagem feita pelo Vasco na véspera, né? Uma homenagem que, debatemos isso aqui ontem, né? Lamentavelmente provocou debates, né? Chegou a agitar a política interna do clube, quando deveria ser uma coisa, enfim. Vamos pular essa parte. A camisa do Vasco, a gente está vendo ali embaixo à direita do vídeo, a camisa do Vasco está exibida com camisas do Flamengo, passa a ser exibida agora de forma permanente o Flamengo não chama de museu, né? Chama Centro de Memória. É ali na Gávea, quando você entra na Gávea... Mesmo quem passa da rua vê um pedacinho do Centro de Memória. O Flamengo investiu nesse Centro de Memória, estão exibidos troféus importantes, como o troféu do Mundial, né? E o Vasco está leiloando as camisas, a renda vai ser revertida para vítimas da enchente no Rio. Chegou até a circular uma informação de que a renda iria para as famílias das vítimas do incêndio, mas essa não é a informação correta. Vai ser revertida para vítimas da enchente no Rio de Janeiro. Duas bolas dentro, né? Duas bolas dentro. Sim. Né? A camisa e o leilão da camisa. E o agradecimento. O Flamengo agradeceu também no telão ontem, né? Acho que no intervalo do jogo apareceu lá uma imagem da camisa com um texto de agradecimento, né? Enfim, daqui a pouco eu vou dizer o que eu tenho dito aqui nos últimos dias. Depois de todas essas homenagens, a bola rolou e quando o futebol volta não serve meia porção, né? O futebol vem com o seu pacote completo, ele vem por inteiro com coisas boas e coisas ruins, né, que aconteceram até depois da partida. Mas antes vamos ouvir o Tite. Ele esteve no Maracanã e falou sobre a ida, a presença dele lá e o que essas homenagens representam para o futebol. A gente está dando que existe alguma coisa que elas passam o futebol, que ela é de educação, que ela é de solidariedade, que é de partilhar sentimentos, que tem alguma coisa maior que o esporte e que o esporte pode dar. Não quis me fazer presente em outros momentos, até por estar recatado e não era o momento de estar presente. Mas é um momento também de representar aquilo que a seleção brasileira traz, que é de solidariedade às famílias, que é de dar força para quem permanece, que tem um lado humano, que transcende, que foi a primeira pergunta que eu tive aqui. Tite não estava no Brasil no dia do incêndio, né? Então, acho que é a primeira vez que ele se pronuncia publicamente sobre o episódio. Bom, e a bola rolou diante de mais de 50 mil pessoas, né? 54 mil presentes, pouco mais de 50 mil pagantes. Está aí. Um jogo intenso, um jogo muito disputado, às vezes fisicamente até meio agressivo, né? Um excesso de faltas que parece ter induzido o árbitro a marcar falta em tudo quanto é lance também. A partir de um determinado momento ele começou a apitar tudo e que começa com o Flamengo tentando se impor na base da técnica. Mas aos poucos o Fluminense foi dando uma resposta tática até que no segundo tempo o clube já criava as melhores, o time já criava as melhores possibilidades. Sim. Né? O Fluminense no primeiro tempo deu, para usar o clichê, um nó tático no Flamengo a partir de determinado momento. E no segundo ele foi soberano. Isso aí foi um lance raro. O Flamengo conseguiu tomar pouquíssimas bolas do Fluminense nessa jogada que começa ali perto da área. E insistiu nessa tentativa. Isso me chamou a atenção. Porque quando o Abel enfrentou o Fernando Diniz, Abel pelo Fluminense e Fernando Diniz pelo Atlético Paranaense, a estratégia do Abel foi esperar o Atlético.
agora usa-se a expressão dar a bola para o adversário, né? O Fluminense não pressionou o Atlético Paranaense. Nesse caso aí, o Flamengo ia várias vezes até a hora do Fluminense tentar dar aquele bote. E sem ser aquela bola ali que a gente mostrou, não sei se conseguiu tomar alguma outra, não. Não me lembro. Né? E assim que isso acontece, o Fernandinho chama o Dodge e fala, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Dá para fazer a leitura labial muito claramente pela TV. E a gente tem um segundo tempo em que o Flamengo explora um pouquinho mais o contra-ataque, que o empate era do Flamengo, né? Então o Fluminense teve que sair um pouco mais. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, essa bola que o Fluminense trançava na defesa, ela não chegava muitas vezes ao ataque. Não. Ela meio que parava na segunda linha. Né? O Fluminense não conseguiu fazer uma transição o tempo todo. O maior perigo era aí, ó. Bom, e aí vai sair o gol. É a ilustração mais perfeita do que eu vou dizer, mas as jogadas de maior perigo que o Fluminense criou, ele criou tomando a bola do Flamengo no campo do Flamengo. Sim, a articulação do Fluminense não funcionou, o Daniel, sobretudo no primeiro tempo, não rendeu nada, melhorou um pouco com a entrada do Dodge, não por qualidade técnica, mas mais empenho no jogo, e era isso mesmo. Eram como se fossem dois times, assim, o time de futebol americano que entra na hora que você está se defendendo e o que entra na hora que você está atacando, foi um pouco isso. Imagino que a proposta, que o projeto do Fernando Diniz seja fazer com que esses dois times conversem dentro de campo. E aí talvez o Ganso ou mais algum reforço seja fundamental. Talvez. Um Ganso no meio de campo, no mínimo, segura a bola com qualidade. Pode não ser eficiente no último passe, como o Fluminense não conseguiu ser, mas estabelece uma outra hierarquia ali no meio de campo. Porque aconteceu poucas vezes no jogo uma jogada dessas em que o Fluminense ficou trançando a bola ali perto da sua própria linha de fundo. A bola passou pela segunda linha e chegou com qualidade ao ataque. Nem a ideia de Abel. Isso foi raro. Nem a ideia de Diniz ficou bem executada ontem. A ideia de Diniz, o que tu está olhando, é os dois laterais apoiando no mesmo tempo, para dar amplitude, para dar números no campo adversário. Aí você tem a proximidade entre linha de três atacantes. Né? Tem Gonzalez, aí Luciano e Everaldo, eles podem atuar próximos. Mas, às vezes, um erro que isso cai, eu vi isso claramente com o Atlético Paranaense de Diniz, ano passado, contra o Fluminense no Maracanã. Você tem uma linha de 5 lá na frente. Uma linha inútil, né? Porque você quer um triângulo, você quer... Os dois aí, o Luciano e Everaldo, eles têm que baixar para ter condições de receber a bola. Então, você tem exatamente o que o Dapiev identificou, os dois times. Você tem linha de 5 lá. O Flamengo incorre muito nesse erro da linha de 5. Né? Os jogadores ficam na mesma altura do campo e a troca de bola ela fica meio ineficiente. Até Fluminense, a gente viu alguns contra-ataques lá de Flamengo ganhando a bola exatamente no espaço entre os dois times de Fluminense. Então, eu acho que os dois times têm muito trabalho. Obviamente, 14, 15 de fevereiro, é muito cedo. Mas dois times têm bastante trabalho para fazer ainda.